Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sábias Mulheres. Gente, estamos hoje muito felizes. Aliás, a gente está sempre feliz de estar Sempre, trazendo sempre. conteúdo para vocês. Hoje, mais do que nunca, porque hoje a gente tem um tema maravilhoso para quem quer seguir nessa caminhada cristã. O quanto é importante. Eu quero até perguntar para você, como é que está aí sua oração? Está em dias? Como é que está seu relacionamento com Deus? Né? Muita gente, às vezes, acaba negligenciando esse momento tão importante e essencial na vida cristã. Hoje o assunto é sobre isso, e eu tenho certeza que você vai querer compartilhar aí para aquelas pessoas que você ama, para que elas saibam exatamente como é importante a oração para quem quer estar coladinho ali com Deus, né, É verdade. Jardilene, né, Caminhando Deise? assim, lá com ele. É isso. Porque a gente fala de Deus, fala de Jesus com muita facilidade, mas será que a gente para realmente o tempo necessário que a gente dispensa no nosso dia a dia para orar, para estar se relacionando com Deus? Olha, hoje, meninas, é importante a gente falar sobre isso, e inclusive o meu convidado, vou dizer que é meu, porque é o meu pastor que está aqui hoje. Que honra, que É honra. uma honra imensa. Trouxe ele lá de Recife, de São Lourenço, para cá. E eu fico feliz por tê-lo aqui, porque eu tenho caminhado, né, na Igreja Presbiteriana do Parque Capibaribe, que é lá em São Lourenço da Mata, com o ensino, a disciplina e a palavra do pastor Josimar Gonzaga, nosso convidado. Seja E eu bem-vindo. tenho aprendido muito, então eu quero compartilhar também esse conhecimento com as outras É pessoas. uma honra tê-lo aqui conosco. Né? É Seja isso. bem-vinda, pastor Josimar. Seja bem-vindo, meninas. Qual é o recado, então, para as Não pessoas? esqueçam de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com os amigos e com as amigas. Se inscrever no canal e ative o sininho. Quando chegar episódio novo, vai chegar para você. É isso. Deise, bom estar com você novamente. Obrigada, Deise é uma Silvia. mulher de oração, inclusive ela É? tem um grupo de oração. Ela não tá, mas porque ela é muito ocupada, né? Já estamos indo para 20 mulheres. Eu vou ter que comprar até um tablet, porque, Porque a, no tela celular a tela do telefone está pequena. tem sido uma bênção. Teve uma Todo semana que dia. eu estava na semana de oração com ela. Ali- Teve dia que era eu no carro, dirigindo, trabalhando. Vamos orar. Eu vou fechar o olho porque eu estou dirigindo, mas a gente vai orar. Mas é tão bom, né, a gente fazer parte desses grupos, porque, assim, por mais é um tempo rápido, mas a gente tá uma ouvindo o relato da outra, tem um testemunho, tem um pedido de oração a mais especial que a gente faz, e isso é muito bom. A gente cresce É a também palavra, né? nisso. E A a palavra, e a gente divide a palavra, então isso é muito bom. Maravilhoso. Deixa eu dar aqui meu abraço para a irmã Margarete, que está aqui no estúdio. O Enquece também veio acompanhando seu esposo, claro, né? E seja muito bem-vinda também. Luciana, que é nossa presidente da SAF lá na nossa igreja. E o presbítero Nafisto, que é seu esposo, também estão aqui no estúdio acompanhando a gravação. Sejam bem-vindos, muito bom Sejam estar com todos vocês. bem-vindos. E o senhor, como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Foi boa. Tranquilo? Eu até fiquei surpreso, não achei que ia ser tão boa, né? É, Eu não gosto muito de viajar só. sim. Eu sempre reivindico a presença de alguém. O Nafista é quem normalmente vem comigo, né? Eu agradeço a Deus, porque ele tem sido sempre disponível para estar comigo aqui. É bom. E a A gente vem estrada conversando, né? É muito bom. Outra coisa, aí eu não me preocupo, porque eu não sou muito bom de olhar o caminho pelo Ah, eu sei. aplicativo. pelos aplicativos, eu erro. Então é bom porque ele fica como um copiloto, vai dizendo, entra aqui, entra ali, eu vou só entrando, fica mais fácil. Tá certo. Gente, pastor Josimar é mestre em teologia pastoral, com ênfase em pregação. Ele já foi professor do Seminário Teológico do Nordeste, né? Do norte. Do Norte, que é lá no Recife. E hoje ele está à frente da Igreja Presbiteriana do Parque Capibaribe. É uma bênção. Aí, antes de eu começar a conversar com ele, eu quero pedir para Jardilene fazer uma oração. Pode ser, Jardim? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nesse bate-papo, Senhor, é isso que é esse programa. Não é um entretenimento, mas é uma conversa onde vai trazer, Senhor, esclarecimento para muitas pessoas. E hoje de um tema tão importante, Senhor, que tu nos use aqui, use o pastor também, transmita, Senhor, às pessoas que estão nos ouvindo e até aos nossos corações, aquilo que tu queres trabalhar em nós, aquilo que nós precisamos ser trabalhado para crescermos, Senhor, no conhecimento da tua graça. Em nome de Jesus, abençoa tudo que vai acontecer neste lugar e que seja tudo para a glória e honra do teu santo nome. Amém.
Pastor, vamos começar falando da importância e da necessidade da oração, porque muita gente pode achar que pode ter uma vida cristã, mas negligenciar esse momento de oração. O crente sem oração, ele vive? Vive, só não vive em comunhão com Deus. Né? Já começou Eu, inclusive, acho esquisito e completamente estranho um crente dizer que ora eventualmente, de vez em quando. Esquisito. Depois que eu fui ordenado pastor, eu tinha uma vida de oração, mas muito pequena, né? Mas quando eu senti o peso do ministério, eu entendi que não tinha como eu continuar sendo um ministro sem oração. Não tinha como. Então a oração, para mim, tornou-se também um ministério, né? Ministério, porque eu não acho que é uma coisa que você ora de vez em quando precisa, não. Mas algo que você precisa estar diante do Senhor todos os dias. Uhum. Aí a Bíblia fala orai sem cessar, né? Exatamente. E aí eu queria até que o senhor explicasse isso, orai sem cessar. A gente tem que estar 24 horas orando, a gente tem que estar o tempo todo ligado. O que quer dizer essa frase? Orai sem cessar. O apóstolo Paulo diz isso lá em Tessalonicenses, né? Ele dá essa exortação para aqueles crentes, orai sem cessar. Na verdade, isso não significa que a gente vai orar o tempo todo e todo o tempo, né? Sem parar. Não, a ideia não é essa. A ideia é que nós devamos estar sempre, o tempo todo realmente, em contato com o Senhor. E há aquele momento de oração que nós devemos ter, eu defendo isto, que é um momento maior, um momento em que você está sozinho com o Senhor, né? Talvez a gente fale disso mais na frente. E a partir desse momento de oração que você passa com Deus, as tarefas do dia, elas vão sendo apenas colocadas diante do Senhor, porque você já passou um tempo em oração. Então faz sentido que daí para frente você apenas peça alguma coisa ao Senhor. Por exemplo, imagine que você vai sair para o mercado, né? E é um lugar que você não tem estacionamento tão fácil. Eu preciso de um estacionamento por causa da minha deficiência física. Então eu oro e peço a Deus, Senhor. Eu já orei antes, mas eu peço, Senhor, faz com que apareça um estacionamento. E Deus tem respondido essa oração. Por mais simples que ela seja. Eu sei que alguém vai dizer, mas orar para Deus dar um estacionamento, sinceramente. Mas veja, eu entendo que nós oramos por todas as coisas. Mas aí eu não preciso, como ela falou, fechar os olhos, porque essa é uma recomendação que eu não faço. Não, orar dirigindo é muito bom, agora não fecha os olhos, não. Porque você pode acordar no céu mais rápido, não é verdade? Então é melhor. Não, olhe com os olhos abertos. Mas são orações pequenas, orações que eu disse, Senhor, estou precisando do Senhor agora. Eu talvez fale um pouco disso mais na frente. Sim. Tá bom? Que eu acho que o segredo é justamente esse, é saber dessa dependência de Deus. E a oração, por mais simples que seja, né, pastor, mostra realmente que você está ligado nele, confia nele, sabe que ele pode... É isso em qualquer situação, e essa é a vantagem. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, porque o nosso Deus é onipresente, tá conosco em todo lugar. Então, em qualquer lugar que você estiver, você está ligado no Senhor, né? Qualquer palavra que eu disse, Senhor, abençoa, um tranca no carro, Senhor, abençoa aquele homem que trancou o carro. Vamos pensar em outras coisas. Você vai passando o dia dessa forma. Acredito que a orientação do apóstolo é essa. Nossa, que lindo, né? A Deise costuma falar muito de que é uma ligação, como é que você diz? Que eu tem sempre falo que é o melhor telefone celular que existe e o Wi-Fi que nunca falha é a ligação que você tem com Deus. É verdade. Eu gostei do que ele falou sobre trânsito, né? Às vezes eu andava com algumas amigas, né? Piedosas. E aí, quando eu tinha alguma coisa assim no trânsito, eu via como elas se estressavam, sai do seu eu. E a melhor coisa, no caso, seria isso mesmo. Você não abençoa. Você vai, abençoa, Senhor, abençoa.
Isso também faz a gente Dá medo. praticar o quê? A paciência, a resiliência, né? É. E entender também que a gente também comete algumas falhas no trânsito, né? Porque ninguém Uhum. é E tem que pedir perfeito, desculpa, não é? É. Tem que pedir desculpa também, né? E pedir Isso é a Deus maravilhoso. também Tem que que ficar. Porque ontem eu estava vindo com uma irmã, ela estava a 10 quilômetros por hora com aquele carraço, né? É. Aí eu falei, nossa, como ela é calma para dirigir, que coisa boa, né? Porque se fosse eu já estava em casa. E assim, a prudência é tudo, né? É verdade. Mas Agora, é 10 bom pra entrar no quilômetros é muito. É Não, demais, 10 né? quilômetros. É demais, né? 10 quilômetros. Mas eu achei legal ela preservando bem dela, tal, a nossa vida, parará, parará. Eu fiquei olhando. A não ser quando Que, vai entrar no no caso, estacionamento, né? eu não sou só assim. Ah, não, é verdade. Não, para entrar no estacionamento, aquela ali, eu falei, Senhor, entrego a minha vida na tua mão. Pastor, uma coisa que eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre o Pai Nosso, que é uma oração que a gente faz de maneira tão casual, digamos assim. A gente às vezes faz só por ter uma Uma reunião. repetição. Aí a gente às vezes faz aquela repetição do Pai Nosso sem ter a verdadeira noção do que ela representa, que foi tipo um modelo, né, que o Jesus ensinou pra gente de como orar. E eu queria que o senhor destrinchasse um pouco da oração do Pai Nosso, Tá bom. que o senhor já fez isso lá na nossa igreja, eu achei muito legal, Vamos porque a gente fazer. vai dando sentido a cada frase ali, é muito Vamos importante. fazer isso. Veja, a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso é um modelo de oração. E um modelo em que o Senhor Jesus contempla aqui as necessidades e tudo aquilo que ele. Se seguirmos esse modelo, certamente estamos indo muito bem. É interessante que antes do Senhor Jesus dizer qual era o modelo de oração, ele faz duas recomendações. Está aqui no capítulo 6, né, do verso 5, ele diz que a primeira recomendação é que nós não devemos. Interessante que ele diz, e quando orardes, versículo 5. Então isso já mostra para a gente que é uma coisa contínua, né? Ele não está dizendo, e se você orar? Não, quando? Porque ele entende que é uma coisa que deve ser feita todo o tempo. Aí ele diz que nós não deveríamos usar de hipocrisia, né? Ou seja, aquele tipo de oração, como Jesus mesmo cita o caso do fariseu, que ele orava de si para si mesmo. Aquela oração que você faz querendo mais mostrar para as pessoas que você sabe orar ou que você é uma pessoa piedosa. Então, a primeira coisa que Jesus condena, esse caminho não é. Outra coisa que ele fala é a respeito das vãs repetições, né? É quando você usa uma oração conhecida, que normalmente se chama reza, e você faz aquela oração várias vezes, entendendo que, dependendo do seu pedido, você tem que fazer mais vezes ou menos vezes, né? Se o pedido for um pedido mais difícil, então você ora aquela oração 100 vezes, né? Vai que Deus, né, atende, tá certo? Então veja, se nós usarmos a oração do Pai Nosso dessa forma, ela vai se transformar também numa boa repetição. Não é que nós não podemos orar o Pai Nosso, podemos, até porque é como se você estivesse lendo um texto bíblico. Uma forma boa de orar, muitas vezes, quando a gente está naquele primeiro momento de comunhão com Deus, são os salmos, né? Tem muitos salmos que são orações, e nós oramos salmos. Às vezes aprendemos um salmo decorado e oramos determinados salmos, não tem nenhum problema. Então, a oração do Pai Nosso estaria aí dentro, se eu for usá-la, exatamente como ela foi escrita. Mas Jesus não nos deu dessa forma. Ele nos deu um modelo de oração, tá certo? Então, vamos entender dessa maneira. Esse modelo de oração que Jesus nos deu, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, que são 3 petições, elas fazem referência a Deus, ou ao reino de Deus, estão mais ligadas às coisas do reino de Deus, a nossa participação nas coisas do reino de Deus. As 3 últimas opções, as 3 últimas colocações que ele faz, né, ou pedidos, tem a ver com a nossa vida diária, e as coisas que nós vivemos e como fazemos. Mas é importante que a gente possa ver cada um. Ele começa dizendo assim, portanto, vós orareis assim. Ele diz, Pai Nosso, né? Então ele já nos instrui que temos que orar ao nosso Pai, ao Pai Nosso.
E é bom saber que ele não é apenas o nosso Pai, ele é o Pai de todos os crentes fiéis ao Senhor. Mas é obviamente que na nossa intimidade com Deus, às vezes a gente diz, meu Pai, não é? Porque nós o consideramos assim. Mas quando ele escreve Pai Nosso, é bom que nós nos lembremos que ele não só é o nosso Pai, ele é o Pai de todos os crentes, não é? E ele diz também, que estás nos céus. Isso é importante, porque eu não estou falando com o meu parceiro, né? Eu não estou falando com um amigo daqui da terra, nem com o meu pai terreno. Eu estou falando com o Pai que está nos céus. Isso mostra que Deus está bem acima de mim, tá certo? Bem acima mesmo. A gente fala muito na transcendência de Deus e na imanência de Deus. Deus, ele é transcendente, porque ele está bem afastado dos seus pecadores, mas ele também é imanente em Cristo, né? Sendo um conosco como Jesus foi, né? Então, ele está próximo. Através de Cristo, por Cristo, é como se nós estivéssemos bem próximo dele. Então, essas duas orientações que ele já nos diz, já ajuda a gente. Aí depois vem o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. E aí a gente pensa, mas como? Deus não é santo? É. Deus é santo, santo, santo. Deus é santíssimo, puríssimo. Deus não tem nada a ver com o pecado. Mas eu estou pedindo para que eu santifique o nome de Deus. Não é que eu posso tornar o nome de Deus mais santo, de jeito nenhum. Deus é imutável, não muda em nenhuma razão. Mas eu posso santificá-lo. Primeiro que a palavra santificar significa separar. Então eu vou pedir a Deus, Senhor, que eu possa separar o Senhor das minhas coisas normais para um tempo de comunhão maior com o Senhor, de mais intimidade. Ou, ao mesmo tempo, desejar que o nome dele seja santificado, nesse pedido, desejar que o nome dele seja santificado por todas as pessoas. Ou ajuda-me para que eu honre o teu nome. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Está dentro dessa proposição, santificado seja o teu nome, ou que eu exalte o teu nome, ou que eu viva de uma forma santa para agradar o Senhor. Está ligado a Deus, minha vida com ele, minha relação. A segunda petição é venha o teu reino, né? A nossa teologia, a teologia presbiteriana, ela é do já e do ainda não. Vocês já ouviram falar, né, dessa expressão. Nós entendemos que o reino de Cristo se estabeleceu, já está estabelecido, e isso aconteceu quando Jesus veio para aqui para a terra. Então, ele mesmo disse que o reino estava presente. Mas ainda não plenamente. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, então o reino será pleno, né? Mas Jesus já reina hoje. Ele reina nos corações dos crentes. Nós somos súditos desse reino. Todos nós somos súditos desse reino. Então ele reina e ele é quem nos orienta, quem nos instrui, quem nos diz o que nós devemos fazer. Nós temos nesse reino direitos e deveres. Mas o que nós desejamos mesmo, porque infelizmente nesse período do já, nós ainda estamos em pecado, né? O pecado ainda faz parte da nossa vida. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo a Deus que o meu desejo é que Jesus volte mais rapidamente, para que eu possa me livrar dessa coisa terrível, né? Que se agarra a nós como um grude e não deixa, que é o pecado. Não é verdade? Também, dentro desse mesmo contexto, quando estamos orando, nós nos lembramos dos missionários, né? Que são pessoas que pregam o evangelho. E nós nos lembramos que Jesus disse, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, ou seja, a todas as etnias, a todas as nações, então virá o fim. Então nós desejamos disso, Senhor, vem logo. Então, Senhor, abençoa os missionários, dar a eles coragem, intrepidez, para que eles preguem o evangelho, abre as portas, para que o Senhor venha logo. Então, o bojo dessa petição é esse aí. E a terceira petição é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam,
no céu, nós entendemos que a vontade de Deus ela é sempre feita de forma plena. Todos os habitantes do céu, os santos anjos e os crentes santos que já estão lá, vivem para fazer a vontade de Deus. E eles não fazem isso reclamando ou achando ruim, não. É a maior honra e alegria fazer a vontade de Deus. Mas eu estou aqui na terra. Qual é a vontade de Deus? Qual é? Eu sei que alguém diz assim, eu queria estar no centro da vontade de Deus. Talvez nós estejamos esperando que Deus diga para nós algo específico como sendo a vontade dele. Mas a vontade dele é a vontade que é revelada nas Escrituras. Faça-se a vontade é dizer, Senhor, me ajuda para que a tua vontade, que é clara nas Escrituras, eu possa fazê-la. E veja, quando nós colocamos as coisas diante de Deus, pedindo, normalmente há uma parte que é a nossa vontade, não é verdade? Eu entendo que quando eu oro dizendo isso aqui, é como se eu estivesse dizendo também, Senhor, me humilha, apaga o meu eu, tira o meu eu de mim, para que a minha vontade que teima em querer aparecer, que ela seja aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, fazer morrer a minha natureza pecaminosa e eu poder servir ao Senhor. Então, percebe que essas três petições estão ligadas, né, à minha vida espiritual com Deus, né? Que eu possa santificá-lo, ou seja, honrá-lo em toda a minha vida, com palavras, com pensamentos. Desculpe, viu? Porque às vezes eu me emociono um pouco. Com pensamentos, com... Maravilhoso. A gente se acha mais próximo, né? Quando a gente encara. Quando ele fala sobre. Quando o senhor, você, eu não sei. Você. Falou sobre. Nunca pensei, seja feita a sua vontade. A gente ora isso, mas na verdade não entendendo a profundidade disso. Porque agora eu entendi. Né? Quer dizer que o nosso eu ele tem que ser dizimado para que a vontade do Senhor... E agora é interessante que Deus sabe, né? Por exemplo, seja feita a sua vontade, Senhor. Mas eu queria. Deus sabe, né? Deus sabe. A gente fala, mas está pedindo alguma coisa da nossa vontade. Justamente, mas assim, a gente tem que ter esse entendimento que o eu tem que ser dizimado ali mesmo para que a vontade dele, né, seja feita. Nossa, foi maravilhoso. E veja que como lá no céu é assim. Lá no céu ninguém questiona a vontade de Deus. Ninguém não, mas eu penso diferente. Não é isso. Deus diz e os habitantes do céu faz. Já pensaram se nós pudéssemos fazer isso, né? Isso é aquilo que nós chamamos de vida de santificação. Jesus deu o maior exemplo para nós disso aí. Jesus chega a dizer que até as palavras que ele dizia enquanto esteve aqui na terra foram ditas pelo Pai para que ele falasse. E ele tem uma frase que ele diz que a vontade do Pai é o meu alimento. O alimento para nós é algo indispensável, não é não? Se nós pararmos de nos alimentar, nós vamos morrer. Mas Jesus disse, a vontade do meu Pai é o meu alimento. Se nós pudéssemos entender essa profundidade, a nossa vida mudava. Não, a minha vontade não serve nada. Como o apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vontade não, eu não existo. Tá certo? Eu não existo. Deus é que existe em mim. Então, essa é a vida de santificação que ele quer de nós. Posso continuar? Pronto. As outras três dizem mais respeito à nossa vida cotidiana. A primeira parte é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? É pedir a Deus que nos supra daquilo que é a nossa subsistência. Ele não está dizendo aqui, pedindo coisas que necessariamente não dizem respeito ao o nosso sustento, a nossa subsistência, né? Eu conheci um pastor que eu sempre admirei muito. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele usava 3 advérbios para dizer. Ele dizia o seguinte: Deus
Deus nunca satisfaz os nossos caprichos. Deus, às vezes, satisfaz as nossas vontades. Deus sempre satisfaz as nossas necessidades. Precisamos entender isso. Há um texto na Bíblia que diz assim: deleita-te ou agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, esse tipo de comunhão que eu falei na primeira parte, eu posso até pedir alguma coisa que está fora desse aqui do contexto da subsistência, e Deus pode me dar. Porque certamente isso que eu vou pedir por causa da comunhão que eu estou com Ele está em consonância com a sua vontade, não é? Porque se não tiver também ele não vai dar, tá certo? Então Jesus diz que nós temos que orar para que Ele supra as nossas necessidades, tá certo? Uhum. A segunda é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma cláusula condicional, né? Dívidas no texto é a mesma coisa que os pecados, né? Ou algum tipo de ofensa que nós fazemos contra Deus em forma de pecado ou contra pessoas. Mas Jesus disse que eu só posso fazer essa petição se na minha vida prática eu estou fazendo com os outros. Se eu não perdoo aqueles que me ofendem, eu posso até pedir, mas Deus não vai responder, não. E Jesus ele vai bater nessa tecla lá embaixo. Mesmo que depois que ele termine, ele vai dizer: porque, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, essa segunda cláusula da segunda parte da oração, ela é condicional. Eu só deveria ousar pedir o perdão de Deus se eu também estou disposto a perdoar aqueles que me ofendem. E a terceira e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal pode ser traduzida por maligno também. Não teria nenhum prejuízo se eu dissesse: mas livra-me do maligno, ou livra-nos do maligno. Alguém pode dizer assim: é isso mesmo, pastor? O apóstolo Pedro diz que o diabo, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor de vós, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para nos devorar. Isso é o tempo todo. O diabo nos vê as nossas ações, ouve as nossas palavras, o que nós dizemos. Ele só não conhece o nosso pensamento. Isso ele não sabe. Mas ele pode até colocar pensamentos lá dentro, mas ele não, aquele pensamento que parte de mim, ele não sabe. Ainda bem, né? Graças a Deus que isso ele não sabe, né? Mas ele vê. Então, é a partir dessa observação, e eu quero que vocês saibam que ele tem muito know-how nisso aí, porque já faz muito tempo que ele faz isso. Desde Adão que ele vem fazendo, né? Então, imagina a experiência que o inimigo tem, não é que ele não tem, tá certo? Então, Jesus deixa isso claro, porque ele sabe que nós somos vulneráveis a esse tipo de tentação, de abordagem do inimigo. Aí ele diz que eu devo orar e pedir: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do maligno. E ele termina a oração com esse final maravilhoso aqui, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É como se eu dissesse assim: depois que eu digo tudo isso, eu digo: olha, eu estou pedindo isso porque o reino é do Senhor. Tudo é dele, não é? Pois teu é o reino. Pois teu é o poder. Tu tens poder para responder tudo que eu pedi. Para fazer aquilo que eu estou necessitando. Eu estou confirmando que eu orei, né? Dizendo que ele pode fazer e ele tem esse poder. E tu é a glória. Que essa minha oração, que o que eu falei, que o que eu pedi, seja para tua glória, Senhor. Amém. Coisa linda, né? A gente com certeza ora diferente depois aqui, de isso. Esse pedacinho, não, e não nos deixe, não, porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre, amém. Me remeteu à minha infância,
meus pais, eles não tinham uma religião fixa. Olha. Tá? A gente foi criado, lá vão ter. E aí, ele e o meu pai tinha umas conhecidas de criança, que a mãe não era também nada, mas a filha era presbiteriana. Ela era da igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, lá da Praça Tiradentes. É uma catedral que tem lá. Não sei Catedral do Rio, acho que é muito linda, muito linda. E aí eu tinha 8, 9 anos. Ela me levava. Era uma luta para minha mãe deixar eu ir. Aí eu queria ir de saia, de roupinha assim. Eu ia com ela. Eu achava lindo. E sempre, às vezes, na ceia, eu ficava querendo comer aquele pão com fome, né? Ela, não, Deizinha, não pode. Porque criança tem isso, né? Tem. E ela fazia pequenos grupos. Hoje eu sei que era pequenos grupos em casa. A mãe dela, mesmo não sendo, participava, chamava a gente. E quando ela orava esse Pai Nosso, e quando ela chegava nesse ponto, eu amava. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E eu aprendi desde os 9 anos de idade. Sempre que alguém mandava, assim, aí no caso eu era católica, papá, mas eu não conseguia falar, porque eles não falam essa parte. Não falam essa parte. Não, eles não falam essa parte. Não lê essa parte. Mas eu nunca... Mas livra-nos do mal, amém. Livra-nos do mal, amém. Mas eu nunca consegui parar aqui. Eu sempre falava, pois teu é o reino, o poder e a glória, porque é lindo demais. Né? É uma coisa assim que dá certeza, né, do reino de Cristo, né? Então, sempre quando eu escuto, e aí quando eu estou orando com meus netos, eles estão ali por perto, eles já falam essa partezinha aqui, porque o exemplo, a repetição, né, aquilo vai gravando no coração das crianças. Aí eu dei uma volta em várias igrejas, né? A última foi a Assembleia, porque eu me converti na Assembleia. Mas eu sempre tive aquele pé lá na presbiteriana. Hoje eu sou da presbiteriana. Eu estou me reformando. Eu estou me reformando. Mas ainda dou glória. Por isso que eu falei, dá um glória aí. Então, eu estou me reformando, né? Então, eu acho lindo a teologia, o evangelho, puro e simples. E você não precisa de mais de nada além disso. Você não precisa de nada, nem de revelação, nem de visão, nem de adivinho, porque a palavra por si só, olha que coisa linda que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo hoje de uma forma totalmente diferente o Pai Nosso, e na semana que vem era isso que eu ia tratar com vocês, e agora eu vou fazer. Mas de uma outra visão. É legal, é bom, para disseminar a informação. Sim, né? claro. Agora, já que está falando sobre isso, assim, também tem a ver a questão do Espírito Santo, né? Que muita gente acha que o presbiteriano não se liga muito nisso e tal. As pessoas que não conhecem, lógico. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel do Espírito Santo na oração. Como é que muitas vezes a gente diz que o Espírito Santo ora por nós? Com gemidos. Como é que o Espírito Santo age na oração? A primeira coisa que eu acho que muita gente, talvez até evangélica, né? Porque existe hoje o evangelicalismo, né? Que é o que caracteriza aqueles que não são católicos, né? São evangélicos. O meu netinho, ele tem 4 anos, ele fala assim, ele vê algum movimento, né? Aí ele fala, pai, eles são evangélicos ou eles são evangélicos? Acho engraçado que ele faz a distinção de evangélico e evangélicos. Ele já está vendo a diferença. Ele vê a diferença. Então, muitas dessas religiões hoje, né, ditas evangélicas, também sabem muito pouco sobre o Espírito Santo. Verdade. Eles preferem ver o Espírito Santo muito mais como uma força, como alguma coisa... A pomba. Mas nunca como uma pessoa, né? Veja, o que nos caracteriza, o que nos marca como filhos de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é como se fosse uma espécie do registro de adoção.
o apóstolo diz assim, que nós não vivemos mais sob um espírito de escravidão, mas sobre o Espírito Santo. E através dele, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Quer dizer, o papai, o meu pai, tratar a Deus com uma certa intimidade. Então veja, o Espírito Santo habita em nós. É isso que a Bíblia diz, que ele habita nos nossos corações. E a função do Espírito Santo é nos dirigir, é nos guiar, é nos ensinar. Essa é a função do Espírito Santo. Jesus volta para o céu e envia o Espírito Santo para que ele cuide da igreja. Sem a direção do Espírito Santo, nós não somos nada, não. Nós aí estamos por nossa própria conta e risco. Precisamos entender isso. Então, na oração, ele também nos assiste. É isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, e 8, ele diz assim, ó. Versículo 9? Não, versículo 9. Deixa eu ver se é o Não, 9. não sei. Não. Porque eu achei aqui. Não. Peraí, viu? Só um minuto. Vou aproveitar para deixar aquele versículo que o senhor mencionou, que é o Salmo 37:4, que eu também amo esse versículo, que é agradecido do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Exatamente. Quando a minha relação com o Pai está nesse nível, né? De o Pai se agradar de mim, né? Ou eu me deleitar nele, os meus pedidos são em consonância com aquilo que ele quer. Então ele nos concede. É isso que eu vou dizer aqui a respeito do Espírito. Veja, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, veja, sobremaneira, né? Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, Pai, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós ou pelos outros. Vejam, a intercessão do Espírito é a garantia de que a oração vai ser respondida. Não é? Então, nós não sabemos orar como convém. Nós terminamos orando e às vezes dizemos coisas que não deveríamos, pedimos coisas que não necessitamos. E a nossa oração tem seus erros, né? Mas o Espírito, ele intercede por nós como se ele estivesse orando conosco ali. E o interessante é que ele sempre pede ao Pai aquilo que o Pai já determinou para mim. Porque ele é Deus também. Sendo Deus, por isso que o Paulo diz que o Pai conhece a mente do Espírito. O Espírito nunca vai interceder por um de nós pedindo alguma coisa para nós que o Pai nos já determinou. Então, essa oração é uma oração garantida de que, de fato, o Senhor vai nos responder. É a intercessão do Espírito. E eu creio que toda vez que nós nos propomos a orar com sinceridade diante do Senhor, o Espírito Santo ora para a gente. Eu acho que isso tem a ver com o que eu ia lhe perguntar. Se a oração muda o coração de Deus ou se muda a gente que está orando, né? É verdade. Porque eu acho que é justamente o Espírito Santo, ele... Às vezes, durante a oração, você vai com a determinação de orar por alguma coisa e no meio da oração você muda e diz, não... Faça-se a tua vontade. Aí já muda o que você está pedindo. Eu creio que seja justamente esse papel aí do Espírito Santo. Né? O Malaquias, acho que é 3:6, parece que ele diz que... acho que eu até anotei aqui para dizer errado. Ele diz assim, Deus dizendo que ele não muda, porque eu não mudo, então Israel não seria consumido. Deus não muda, né? A mudança em qualquer tipo de plano é uma forma de dizer que aquilo que eu planejei não estava correto, ou não era perfeito. Não é verdade? Porque se eu planejei alguma coisa e lá na frente, epa, peraí, não deu certo, vamos pegar o plano B. Então eu não planejei correto, só que Deus não é assim. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que ele já determinou. E ele não faz isso num tempo cronológico como o nosso, não. Ele fez isso tudo na eternidade. O tempo para Deus é um tempo único. É um tempo sempre presente. Ele não está esperando que as coisas comecem a acontecer para ele sair mudando uma peça aqui, outra ali. Não, Deus, ele é perfeito. Então, tudo que ele faz é perfeito. O que ele já determinou para nós, ele vai fazer. Porque é o melhor.
Não é isso que Paulo disse? A vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. É aquilo que eu falei naquele dia lá na reunião da oração. Às vezes você diz, não, ela é perfeita, mas e se Deus me der uma coisa que eu não vou gostar? Não é muito agradável. Não é muito agradável. Não é verdade? Aham. Percebe? É como um remédio, que eu falei lá, né? Um remédio. Tem remédio que é muito ruim tomar. Quando eu era criança, minha mãe me dava um remédio para emulsão de escola. Era terrível aquele negócio. Mas era um remédio muito É pra bom. ficar forte. Então, veja, nem tudo que é bom é agradável. A vontade de Deus ela é boa e agradável. É Amém, diferente. perfeito. Então, nada que Deus vai me dar, eu vou dizer, não me agradei, não. Não, se foi Ele que me deu, então ela é agradável. Então, veja, Deus não vai pedir alguma coisa a Deus, e é preciso que entendamos isso, não devemos fazê-lo com essa perspectiva de que Ele vai mudar aquilo que Ele já planejou para mim. Mas aí muita gente pode questionar, então não preciso orar. Deus já determinou tudo, eu já sei que vai acontecer o que ele quer. Por que a gente deve orar? Então, É interessante que quando a gente estuda um pouco mais sobre oração, a gente começa a entender. Veja, algumas coisas Deus dá para a gente sem orar. Os teólogos reformados normalmente dizem que isso faz parte da graça comum de Deus. É uma graça que ele tem, que ele dispensa, que ele dá a todas as pessoas indiscriminadamente, sejam elas justas ou injustas, pecadoras ou não. Então, muita coisa que nós recebemos da parte de Deus faz parte desse pacote, se podemos dizer assim, de graça comum que ele dá para todos nós. Aquilo que nós pedimos, não. Aquilo faz parte do seu plano, daquilo que ele já determinou. Então, nós entendemos que Deus já determinou alguma coisa para nós. Mas eu preciso orar para que ele possa liberar aquilo que ele já determinou. Tem dois textos aqui que eu acho muito interessantes. Eu gostaria que a gente visse. Abram por aí, por favor. Gênesis capítulo 20. Qual versículo? Eu vou olhar aqui, vou dizer para você. Gênesis capítulo... Só um minuto, deixa eu achar aqui. Gênesis capítulo 20. O verso 3. Capítulo 20, o verso 3. Eu vou ler um pouquinho no começo. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sul e morou em Gerar. Era uma outra cidade fora de Canaã. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. É aquele episódio em que Abraão disse, né, que Sara era irmã dele, entendeu? E ele fazia isso, ele até disse que não era totalmente uma mentira, porque ela era metade irmã dele, tá certo? Mas isso fez com que o rei, que tinha essa prerrogativa, né, esse direito de ter a mulher que quisesse, se agradou de Sara e leva Sara, o rei Ameleque, para o seu harém, né? Mas Deus não permitiu, né? Porque afinal de contas era a linhagem da aliança, né? Jesus viria daquela linhagem. Então Deus não permitiu que Ameleque tocasse nele. Então Deus vai e repreende, né? Ameleque diz que ele tem que devolver a esposa, né? Então veja o que é que ele diz assim. No versículo 3. Versículo 6, respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí eu tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás. Então, aí o texto diz que Abraão, porque Deus fez o seguinte, Deus ele puniu aquelas pessoas com esterilidade, as mulheres passaram a ser estéreis, né? Então chamou Abimeleque, repreendeu Abraão, né? E viu a sinceridade também do coração dele, né? Foi. Como diz aqui o texto, que pegou porque pensava que era irmão. Exatamente. Mas o texto vai dizer o seguinte, que Abraão, versículo 17,
E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, sua serva, de sorte que elas pudessem ter filhos. Veja, Deus não podia dizer, tá tudo tá bom, devolveu. Tá, então tá tudo sarado aí. Mas Deus manda Abraão orar por isso. Deus usa um intercessor, que foi Abraão, para orar, para que ele, aquilo que ele já tinha determinado, que era curar as mulheres, para que elas pudessem ter filhos, veio através da oração. Acontece a mesma coisa com Jó. Abram aí, Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Acontece a mesma coisa. Vocês, não sei se alguém aqui já leu o livro de Jó. Já leu, né? Então, Jó, por causa do teste que Deus estava fazendo com ele, de repente surgiram aqueles 3 amigos de Jó, né? E falaram muitas coisas, levantaram muitas questões, e em tudo isso eles desagradaram a Deus porque disseram algumas coisas que não era para dizer. Então, o texto diz assim, versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, porque aí é quando o Senhor termina de mostrar, e Jó diz, né, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu senti na própria pele quem é o Senhor, não é verdade? E a bondade dele. Jó não estava curado ainda não, ele ainda estava cheio de chaga, tá certo? E então ele diz, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. E lá no final, né, o texto vai dizer que quando Deus mudou a sorte, está aqui, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e quando este orava pelos seus amigos. E aí é que Deus sara, cura Jó e devolve tudo que ele tem. Então, veja, é preciso orar. A questão de orar não é, porque Deus já sabe todas as coisas e eu não vou orar porque ele vai me dar. Não, eu tenho que orar. A oração, ela é o meio de graça. A Bíblia, você ia perguntar alguma coisa sobre isso aqui, que eu vi, mas eu já estou acrescentando. Tenho 20 questões, eu não consegui fazer 5, né? Porque o tempo já voou. Para mim já é uma meditação. Os reformados sempre veem que há alguns meios de graça, né? O que é meios de graça? São meios através dos quais Deus nos dá graça, né? Ou seja, favores que nós não merecemos. A leitura da Bíblia é um meio de graça. Ou ouvir a palavra de Deus também, a pregação também é um meio de graça, né? Os sacramentos são. Mas a oração, eu diria que é o meio de graça por excelência. A leitura da palavra e a oração. Por quê? Porque quando eu quero falar com Deus, só existe uma maneira de falar com Deus, que é orando. Não tem outra forma. É verdade. E quando Deus quer falar comigo, eu leio na Bíblia que é a sua palavra. Então são os 2 meios de graça. Deus fala comigo através da sua palavra, só pela sua palavra. E eu falo com Deus através da oração. Que privilégio a gente tem hoje de poder ter esse acesso livre, né, pastor? E que a gente muitas vezes acaba negligenciando, né? Porque Deus já começou a querer o relacionamento com o homem desde do Éden, né? Quando ele queria se relacionar, e acabou que o pecado afastou, né? Mas houve todo esse processo para que a gente hoje pudesse ter esse acesso livre, ter a palavra para ouvir Deus falando, não precisa de profeta, não precisa mais de ninguém interceder. O mais interessante é que nós somos um país livre. Pois é, eu digo, né? A minha igreja, nós vivemos num país livre. Podemos nos reunir a qualquer momento, a qualquer hora. E a gente não aproveita isso. Não aproveita. Há países por aí que, né, as pessoas morrem querendo ler a Bíblia e nem podem, né? É verdade. A gente pode vir assim num canal, falar de Deus, né? Explicar a palavra de Deus. A gente pode estar na internet falando, enquanto pessoas às vezes escondidas não podem, porque se forem pegas, são mortas. Pastor, eu sei que o senhor já fez uma pregação pra gente, para mim já foi totalmente reflexivo. Faz as perguntas. Mas eu quero que ele faça a reflexão aí que ele trouxe, né? Eu sei que ele
O senhor fica à vontade também. Se quiser, a gente vai continuar conversando. Ela tem 100 perguntas. Não, Ela mandou para mim uns 300 de Eu também tenho. Eu tenho vários perguntas. Então, vamos perguntar. Pode fazer. Não quer dizer que eu vou conseguir responder todas, mas podem fazer. Eu amei quando você falou. Vou falar de você. Pode, minha irmã, sem problema nenhum. Eu já estou com 71 anos de idade. Mas eu respeito a Mas sua idade. a minha mente é jovem. Então pode legal. me chamar de você que tem meu nome, viu? Uma coisa bem corriqueira, mas que as pessoas também, eu demorei muito a entender sobre isso. O meu falecido marido, ele falava assim, o crente não estuda e o que não é crente estuda. Estuda e o crente não estuda. Deus vai me ajudar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer. Não, eu tenho fé em nome de Jesus. E aí vai no dia da prova lá, o que não é crente passa e o crente fica. Aí ele não era ainda cristão, não entendia. Ele falava, viu? Deus é justo, ele falava para mim. E eu não aceitava isso, Deus é justo. Deus está vendo lá que aquele que nem conhece o nome dele está se esforçando, levanta de madrugada, vai para cursinho, passa fome, estuda. E só o outro, porque é servo, acha que vai cair do céu, não sei o que lá. Ele falava muito isso para mim. E aí eu entendi isso, sobre a graça comum. Depois de muitos anos eu vim entender isso. Que é a graça comum que Deus dispensa a todos, né? E Deus é justo mesmo, né? Ele é o sol da justiça. Então, às vezes, o servo dele, ele não vai ser agraciado porque ele também ficou deitado achando que um milagre vai acontecer. Eu acredito em milagre, tá? Eu creio. Mas eu vejo que na justiça de Deus, diz, né? Esforça-te. Ele diz, né? Tu te esforças e eu te ajudo. Com certeza. Não é? Então, vendo pela perspectiva da graça comum, a gente vê porque muitas pessoas até que não creem no nome de Cristo, não creem até no sacrifício, né? Eles também são abençoados. A Bíblia nos adverte, me corrija se eu estou errada, que não tenha invejas quando o ímpio prospera, não é? Exatamente. Sobre isso? Tem. Então a gente hoje Salmo 73 fala muito bem disso. então hoje eu entendo isso. Eu não entendia. Na minha mente eu achava assim, porque eu era de outra linha também, né? Que a gente tinha que ser abençoado, a gente é crente, a gente tinha que, entendeu? E ele debatia muito isso comigo. E aí depois, mais tarde, eu vim ver que realmente ele estava certo, né? Mas essa coisa aí do não inveja é porque o fim deles a gente sabe qual é, né? Sim. Então, Exatamente. tem Deus tem a ver, coisa né? muito mais bela, importante e relevante para nós do que muitas vezes aquilo que nós pedimos, né? Que era no caso de Asaf. Veja, só falando um pouco sobre isso aí, é comum pessoas que não creem em Jesus e aceitam, assim, de forma completa, e aceitam a mediação de santos, né? Que eles criam, né? E, normal, fazem promessas, né? Eu peço ao santo tal que me conceda isso aqui, né? Aí depois de eu pedi, o santo me concedeu. Na verdade, não foi o santo que concedeu. Dentro da graça comum de Deus, para que o seu povo, para que o seu mundo viva, e o mundo de Deus precisa continuar vivendo, ele concede. A pessoa não sabe, mas foi na verdade. Que Deus maravilhoso, né? Mas, oi, fala. Não, pode falar. Não, E as orações não atendidas? Porque ela falou aí uma coisa que às vezes o crente ele acha que porque é crente, Deus tem que atender, né? O senhor já falou que existem os caprichos, existem as necessidades. mas assim, tem coisas que a gente pede, insiste todos os dias. Mas Deus sabe que não é o melhor, né? Exatamente. Então eu queria que o senhor explicasse também disso, porque às vezes vem uma frustração de coisas que a gente sabe que aquilo ali é bom. Por exemplo, eu oro para os meus filhos se converterem. Exatamente. Isso eu oro todos os dias e sempre que eu tenho oportunidade eu peço. Então, se isso não acontece, eu vou morrer e não vejo meus filhos se converterem. Mas muitos morreram e não viram, né? Pois é. Promessa, então fale um pouquinho sobre isso, da gente entregar, né? Vai entrar na eleição também. Também. Com respeito à salvação, com certeza. Porque, veja, eu também oro, tem um grupo de pessoas, né, de nomes que eu peço a Deus
para que Deus converta o coração deles. Familiares, amigos, não é? Até agora Deus não converteu nenhum. E já faz muitos anos que eu peço, todos os dias peço por ele. E eu digo a Deus. E uma coisa que eu não posso, uma coisa que eu posso fazer na oração é questionar. Deus me dá essa liberdade. De dizer. É legítimo. Eu vejo que Abacuque disse, Senhor, não estou entendendo. Eu grito violência e tu não me atende, não diz nada para mim. Tá vendo? Eu digo violência, a coisa está ficando pior. Aí Deus vai e diz, aí ele vai, vou para minha torre de vigia, esperar, aguardar o que o Senhor vai dizer. Aí Deus resolve as coisas da forma mais difícil, ou daquele não imaginou. Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Então, muitas vezes, outra coisa que é primordial, já está contando contagem regressiva, né? Vou terminar. Que é primordial na oração é a fé. O escritor aos Hebreus capítulo 11, ele diz algo muito interessante, que às vezes a gente esquece disso. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, não é? Ele diz assim, ó, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, em oração, né, me aproximo de Deus, primeiro creia que ele existe, né? Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que eu busco, ou seja, recompensador, aquele que dá. Então é preciso que eu creia que Deus é quem me dá as coisas, porque também tem maneira que muitas vezes a pessoa vai não crê muito, né? Eu estou orando mais pela obrigação, né? Não crê muito. Mas veja, tem a ver com isso e com o começo que eu falei sobre a terceira petição que diz com respeito a Deus: faça-se a tua vontade e não a minha. Eu tenho que entender que se Deus, se não é a vontade dele, converter as pessoas pelas quais eu estou orando, eu tenho que entender que essa vontade dele é perfeita, ela é boa e agradável. Isso é soberano, faz parte da nossa fé. Eu queria fechar só, que eu estou terminando aqui. Na verdade, eu deixei de marcar o início, por isso que eu já estou sabendo que tem tempo a mais aqui. Mas vou só terminar falando que um texto que me impressiona muito e eu creio que a gente precisa, se entendermos isso, vai mudar a nossa visão de oração. A vida de Neemias. Neemias, ele era um copeiro, era copeiro do rei Artaxerxes, na época da volta do povo da Babilônia, né, para Judá. O copeiro é uma figura, naquele contexto, muito importante, porque, veja, as mãos do rei estavam na mão do copeiro, não é verdade? Se ele dá um negócio, uma bebida, e o rei confia nele, bebe, pode morrer. Mas Neemias recebeu a visita de um irmão dele, que fez um relato com respeito à vida em Judá, no retorno, que estava muito ruim. Ele deu o texto, o capítulo diz muito sobre isso, né? Aí o texto diz, né, que a oração dele aqui é muito interessante, a oração, versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pelas contas que a gente faz, depois que ele vai fazer a oração, se passaram mais ou menos 4 meses. Ele recebeu uma notícia ruim, mas ele se preparou em oração para aquilo que ele queria fazer. Veja como isso é importante, a oração na nossa vida. Ele queria fazer um pedido ao rei. Pedir alguma coisa ao rei. Mas isso é um negócio sério. Como é que eu vou chegar diante do rei e vou pedir um negócio? O que eu tenho que pedir aqui é muita coisa. Ele tinha muita coisa para pedir ao rei. Que envolvia, inclusive, ele passar um tempo afastado do reino, cuidando dessas coisas. Envolvia recursos e uma série de coisas mais. O que ele faz? Ele passa 4 meses orando por isso. Até que ele chega diante do rei. No capítulo 2. Veja lá que coisa interessante. Ele chega diante do rei. Vou ler aqui para vocês entenderem. No mês de Nisan, que aí foram 4 meses depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu
o tomei para oferecer, porque ele tem que tomar primeiro para poder, né, o rei ver se estava bom. E lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? O rei sabia, porque ele estava sempre diante do rei, né? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Diz-me o rei, o que me pedes agora? Pronto. Chegou o momento, não foi? Veja o que é que ele disse. Então orei ao Deus do céu. Vocês acham que Neemias fez? Ô, senhor rei, por favor, dê um tempinho aqui, tá? E foi lá dentro. Passou meia hora orando para depois chegar diante do rei. Ele, naquele momento, só deve ter dito, Senhor, abre o coração do rei para que tudo que eu já pedi ele dê. Essa é uma oração que nós temos que fazer o tempo todo, mas depende de um momento, de um tempo de oração. De uma vida, né, de oração. Como ela falou, você quer fazer uma prova, não, nem estuda e nem ora. Aí chega na hora de dizer, Senhor, faça com que eu acerte tudo. Não vai acertar. Tu me faz lembrar. Mas, por favor, lembrar o que eu não estudei, isso já é uma provocação. Então, naquele interessante, tudo que ele pediu ao rei, o rei deu. E Deus conduz, né? Até o diálogo. Até o diálogo. E foi por um caminho, o rei disse, tá, o que é que você está pedindo? O rei entendeu. Acho que ele quer me pedir alguma coisa. O que é que você está me pedindo? Ele disse, então orei. Aquele foi o momento em que ele simplesmente disse, Senhor, é agora. Até o momento que ele olha para ele. Como né? Ele serve ele olha e vê o semblante dele. Veja, então, meus irmãos, irmãos também que estão ali comigo, parece que eu estou da igreja, né? Maravilha, pode continuar. Veja, a oração, ela é algo indispensável. Quer ser abençoado por Deus, quer ter sucesso na vida no sentido correto, né? Espiritualmente falando, quer que a sua vida seja como aquela vida lá do homem do Salmo 1, e tudo que ele faz será bem sucedido, né? Quer que seja assim. Então só tem um caminho, a oração. Mas nós temos que nos preparar. A oração, ela não é só um momento em que eu vou pedir a Deus. Ela é um momento de comunhão. Às vezes você não pede nada. Às vezes você fica nessa primeira parte do salmo aqui, do modelo de oração. Só na primeira parte, não consegue sair dela. Ora, olhando para Deus, vendo a sua grandeza, a sua formosura, o seu poder. E nós começamos a falar. E nós apenas contemplamos o Senhor. Às vezes a oração é assim. Você não precisa pedir. Então, o mais importante é esse momento de comunhão que nós temos com Deus, que nós podemos estar diante dele. É como se fosse assim. Eu digo sempre isso a Deus. Senhor, esse é o momento que eu vou falar com o meu Pai. Com o meu Pai. É um momento solene, mas ao mesmo tempo de intimidade, né? Em que eu vou... Às vezes eu vou dormir com algum problema complicado na mente e eu sempre oro de manhã. Então, eu não vejo chegar a hora de o relógio despertar para eu ir para sair do quarto e ir para o lugar de oração e orar ali. Porque é aquele momento em que eu preciso mesmo, é uma necessidade. A oração se transformou na minha vida um ministério. Eu não posso parar de orar de jeito nenhum. E essa é uma recomendação que o senhor faz para a pessoa ter um lugar... Chama às vezes lugar secreto, uma linguagem, mas a gente deve ter um lugar especial para a gente orar. É porque é o seguinte, veja, você faz uma pergunta aqui, a diferença entre oração pessoal e oração pública, né? A oração pessoal é aquela que você gasta tempo com o Senhor. Você faz sozinho mesmo, você entra num lugar, não precisa ser, esse é o quarto de oração, não necessariamente, mas um lugar que você possa estar sozinho com pode ser o seu quarto, pode ser, se você assim, mas você vai, eu oro falando em voz alta, assim, eu não sei orar em silêncio porque eu durmo, entendeu? Então eu durmo. Se eu começar a orar no pensamento, daqui a pouco eu já estou dormindo, não. Aí eu vou falando as palavras, né? falando, fica mais fácil. E essa é uma estratégia minha, mas cada um tem a sua, tá certo? Então, naquele momento, é o momento em que você derrama a sua vida diante do Senhor. Às vezes, é o momento que você vai dizer assim, Senhor, eu pequei muito contra ti.
Hoje eu fiz coisas que eu não devia ter feito. De jeito nenhum. Passaram-se pensamentos pela minha mente que eu os abomino, mas passaram, Senhor. Então, veja, essa oração reservada, você não pode fazer na frente das pessoas, porque você vai dizer coisas a Deus que as pessoas não iam entender. Mas Deus vai ouvir você e vai lhe perdoar, porque Deus só quer que a gente peça o perdão para ele perdoar. Eu já disse, não há delay entre pedir o perdão e Deus perdoar. É imediatamente. Pecado é problema na vida do crente, o pecado não confessado, mas confessado já está nas mãos de Deus. Então, eu aconselho a todos que querem ter, talvez a palavra boa não seria a palavra sucesso, não me lembro de uma outra palavra aqui. O que quer ser abençoado, quer viver bem, né? Com Deus. Santificação necessariamente, não tem outro jeito. Ore. Mas faça disso um ministério. Eu faço esse ministério. Porque orar não é uma coisa natural ao homem, não. Você começa a orar, a perna dói, fica dormente o braço, e começa a aparecer um monte de coisa. Depois que você já se disciplina isso, não. Aí é um momento realmente bom, mas o começo é difícil. Então, o que eu posso dizer a vocês é que você tente, faça isso. Maravilha! Glória a Deus. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais. Olha, você deveria ter chamado ele para os dois programas, são 3 horas de programa. É muita coisa boa. Realmente eu achei que Eu foi fui reflexão do maravilhada. começo ao fim. Foi. Então, Verdade. para mim foi. Quem não aprendeu hoje sobre oração, vamos ser Muito bom. discipulados. Eu só posso agradecer, Maravilhoso. viu? Que Deus continue lhe dando sabedoria, Amém. né? Dando esse conhecimento que o senhor tem da palavra. Que o senhor é um homem que usa realmente a palavra, não tem invenções, não tem. As coisas são simples, mas realmente vem da parte de Deus. Então, que Deus continue lhe abençoando, viu? O senhor e sua família. Meninas, espero que Foi vocês um tenham também privilégio, se alimentado. Eu tinha coisas que eu queria assim, interagir, mas eu ficava calada só para absorver mais. Porque foi muito boa, bom, muito né? bom. Foi bom, aí. Olha, eu que agradeço, porque eu nunca participei no Mas agora vai querer participar direto. Para mim foi uma E agora? experiência muito boa. E aí a gente. Viu que foi bom. Aquilo que você É. perguntou sobre o Espírito Santo, né? Ele aqui falando, o Espírito Santo movendo ele, fazendo isso entrou no nosso coração. Eu creio assim, porque eu não estava programando falar muitas Foi coisas que eu falei aqui. maravilhoso. E o Espírito vai acontecer. Isso. Isso aqui é bom. E olha, não se esqueça, assine o nosso canal, compartilha, deixa o seu like e ativa o sininho. Você não pode perder as nossas publicações. E ore por nós. Orem por Orem, nós. que nós também E a gente vamos vai... ter esse ministério de oração. É isso, é bom. Gente, obrigada mais uma vez, meninas. Foi Obrigada, ótimo pastor, estar com maravilha, vocês. maravilha. Para mim é sempre um alimento estar com vocês. Boa viagem de volta. E para você, obrigada por estar com a gente. Tchau. Sejam muito abençoados. Compartilhem o nosso conteúdo. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Vamos